Irmãos, o texto que os irmãos têm diante de vocês, eu não me lembro nunca de ouvir alguém pregando sobre ele. Eu nunca vi uma pregação sobre esse texto aqui. É a primeira vez que eu vou ouvir uma pregação sobre esse assunto. Eu vou ouvir depois que eu pregar. Depois eu escuto o que eu preguei para ver se eu preguei certo. E aí, se eu tenho que fazer alguma correção na pregação que eu fiz, então no domingo seguinte eu tento corrigir aí alguma coisa que eu falei errado, né? Mas eu nunca escutei uma pregação sobre esse assunto. Esse texto, na verdade, ele não tem uma carga teológica, doutrinária muito intensa. Ele não tem isso. Nós encontramos, claro, aqui sempre há verdades doutrinárias que podemos destacar, é a palavra de Deus, ela nos fala, nos ensina. É claro que existem lições presentes aqui, é claro que sim. A palavra de Deus, toda ela, tudo que foi escrito, diz o apóstolo Paulo, foi escrito para nossa edificação, e inclui esse texto. Mas há textos que têm uma carga doutrinária, teológica, devocional mais intensa, mais pesada, mais carregada. Esse texto é um texto que conta um episódio na vida de Abraão, e quando nós lemos, nós não encontramos essa carga. Isso é normal. Não significa que o texto tem menos autoridade, não significa que o texto é menos santo, nada disso. É que o texto compõe uma narrativa. E na composição de uma narrativa é natural que existam textos mais carregados e menos carregados. Quando nós pregamos expositivamente, nós não podemos selecionar os textos. Nós não podemos chegar e falar assim, esse texto aqui está um pouquinho difícil de tirar verdades importantes para a igreja, eu vou pular. Nós não podemos fazer isso. O pregador expositivo, como é o meu caso, os pregadores expositivos, eles têm que trabalhar com cada texto. Se eu chegar numa genealogia, eu tenho que pregar a genealogia. Aliás, fiz isso várias vezes aqui. Os irmãos assistiram vários sermões meus aqui sobre genealogia. E leram comigo a genealogia, eu preguei ali na genealogia. Várias vezes, é só procurar nas gravações, os irmãos têm aí. Não tem como escapar, eu tenho que pregar no que aparece. Porque nós cremos que a palavra de Deus é toda ela inspirada por Deus. E Deus quer que ela seja ensinada na sua inteireza. O mesmo se dá então com esse texto aqui, assim como outros textos ainda mais secos, ainda mais áridos, como as genealogias que nós encontramos. Então, eu quero explicar o que está acontecendo aqui para vocês, e na medida em que eu estiver explicando, eu quero destacar algumas coisas. Os irmãos, na hora que leram o texto, tiveram talvez alguns tenham tido o primeiro contato com esse texto, talvez não tenham percebido, assim, na primeira leitura, alguns detalhes importantes que esse texto revela quando ele aparece inserido na história mais completa, na história mais geral. Ele é um pedaço de uma história maior. Então, talvez, lendo o texto isoladamente, nós não percebamos isso. Mas algo importante a se destacar aqui é que esse texto mostra que Abimeleque, que era um rei filisteu, esse rei reconhecia que Abraão havia se tornado um homem muito poderoso, um estrangeiro muito poderoso e temível. Rico, poderoso e temível. Abimeleque, rei dos filisteus, onde hoje é a faixa de Gaza. Olha aí, já estou falando sobre a nossa viagem, né? A Filístia é onde hoje é a faixa de Gaza. Os irmãos, quando estiveram lá em Israel, os irmãos subiram ali conosco uma colina chamada Azeca, onde os filisteus se reuniram para lutar contra Israel no episódio de Davi e Golias. E nós subimos ali na montanha dos filisteus e vimos ali o vale onde houve a batalha entre Davi e Golias. Nós vimos dessa montanha, dessa pequena montanha, nós olhamos, o nosso guia nos apontou a direção, nós olhamos, ele apontou para a faixa de Gaza, que dava para ver dali a distância. Então nós vimos, ali era a Filístia, a terra dos filisteus. Os filisteus viviam ali, em 5 cidades ali, naquela região onde hoje chamamos de faixa de Gaza. Abimeleque era rei naquela região. Ele era rei dos filisteus, e ele reconheceu que Abraão, que nessa época habitava em Gerar, daqui a pouquinho os irmãos verão um mapa de Gerar,
Ele reconheceu que Abraão era um estrangeiro muito poderoso, muito rico e temível. Por que ele reconheceu isso? Há vários motivos, mas um deles, muito importante lembrar, é o que aconteceu no capítulo 14 de Gênesis. Os irmãos devem se lembrar, no capítulo 14 de Gênesis, que 4 reis da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, 4 reis da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, esses 4 reis, eles invadiram a região ali da Palestina e dominaram contra 5 reis na região do Mar Morto. E o que aconteceu? Nessa época, o sobrinho de Ló morava em Sodoma. E esses desculpe? O que eu falei? Eu falei o sobrinho de Ló? Eu falei isso? Está errado, é o sobrinho de Abraão que se chamava Ló. Obrigado. Olha, então já estou ficando já velho. Isso é esclerose, deve ser, alguma coisa assim. Mas notem, o sobrinho de Abraão, chamado Ló, morava em Sodoma. A famosa Sodoma das 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Ele morava lá. Quando esses reis invadiram a Palestina, vindo da Mesopotâmia, esses 4 reis, eles tomaram essas cidades, inclusive Sodoma, e levaram Ló cativo. E Ló foi levado então para a região norte de Israel, como um prisioneiro. O que Abraão fez? Quando Abraão, que habitava ali naquela região, ao sul da Palestina, quando ele soube que seu sobrinho tinha sido sequestrado e levado como prisioneiro juntamente com seus bens, o que ele fez? Ele reuniu 318 soldados da Igreja Universal do Reino... Não, nada a ver. Nada a ver. Ele pegou 318 soldados da sua guarda pessoal, para os irmãos terem uma ideia do poder que ele tinha. Abraão era um chefe tribal, e ele mostra aí também ser um chefe militar. Ele formou esse pequeno exército particular da sua casa, 318 soldados, servos dele, que sabiam usar a espada, e ele foi para o norte em busca de Ló, para libertar Ló, e chegou até Dan. E os irmãos foram visitar Dan. Nós conhecemos Dan. Naquele lugar que os vários irmãos aqui foram, ele conseguiu libertar Ló e perseguir os outros reis, e segundo o autor de Hebreus, ele fez uma grande matança, e voltou trazendo Ló liberto. Isso deve ter causado um temor imenso nos reis da região, porque Abraão venceu 4 reis poderosos que vieram da Mesopotâmia e tinham invadido a Palestina. Então pode ser que Abimeleque, juntamente com o seu general Ficol, tenham procurado Abraão dizendo: olha, nós queremos fazer um pacto de não agressão com você. Por quê? No coração eles dizendo: nós sabemos que você é um homem que, se quiser, você pode nos atacar e nós teremos problemas. Esse pode ser um dos motivos dessa história, em que nós vemos Abimeleque se aproximando de Abraão, tentando fazer um pacto de paz, de não agressão. Outro motivo, os irmãos devem se lembrar, não faz muito tempo que nós tratamos disso, os irmãos devem se lembrar do capítulo 20 de Gênesis. O que aconteceu no capítulo 20 de Gênesis? Aconteceu uma história que deixou todos nós aqui, enquanto estudávamos e líamos o texto, e os irmãos acompanharam a exposição desse capítulo, os irmãos devem ter ficado impressionados, incomodados, porque o que aconteceu? Abraão, ele mentiu sobre a sua esposa Sara. Ele disse, quando ele peregrinava nas terras dos filisteus, ele disse que Sara era sua irmã. E o que houve então? Abimeleque, quando viu Sara, achou ela bonita. Ela já era uma senhora idosa, mas era uma velhinha jeitosa. E Abimeleque, pensando que ela era realmente irmã de Abraão, tomou Sara para si e trouxe para sua casa para que ela fosse sua esposa. Na verdade, Sara era meia-irmã de Abraão, esposa dele.
Mas Abraão, com medo de ser morto pelos filisteus, dizia que ela só era irmã dele e encobriu a outro lado da verdade, que ela era esposa dele também. E então Abimeleque a tomou como esposa, mas Deus apareceu para Abimeleque e disse: olha, ela não é só irmã dele, de Abraão, ela é esposa dele. Abimeleque ficou desesperado, porque Deus disse que mataria todo mundo na casa dele. Então Abimeleque devolveu a esposa de Abraão e pediu 1000 desculpas. Mas notem, pode ser que Abimeleque, na sequência da história, tenha pensado: Abraão deve estar com muita raiva de mim. Eu peguei a esposa dele, eu trouxe a esposa dele para minha casa. O texto de Gênesis 20 fala que ele não tocou em Sara, porque ele adoeceu. Ele não tocou em Sara. Mas pode ser que ele tenha pensado: Abraão deve estar magoado e com raiva de mim, e eu não quero inimizade com esse homem. Esse homem é muito poderoso, então eu tenho que procurá-lo para conseguir fazer um acordo com ele, para que ele nunca se levante contra mim, nem contra os meus descendentes. Tudo isso forma o contexto dessa passagem. Tudo isso pode explicar por que essa história aconteceu. Abimeleque tinha receios. Esse homem, esse estrangeiro é poderoso. Ele já mostrou sua força militar. E esse homem, além disso, talvez tenha alguma indisposição comigo e num momento qualquer pode me atacar. Deixe eu garantir que isso não vai acontecer. Deixa eu fazer um acordo com ele. E ele procura então Abraão e faz esse acordo. Bem, nisso tudo aqui, eu gostaria de apontar para os irmãos, além de mostrar os elementos próprios da história, eu quero mostrar para os irmãos aqui algumas diretrizes, são orientações que eu quero passar para os irmãos. São orientações práticas que afloram indiretamente do texto. Notem bem, o propósito do texto não é dar essas orientações, não é. O propósito do texto é mostrar como Abraão foi ganhando força e respeito numa terra estrangeira. O propósito do texto é mostrar também como Abraão começou a conquistar terras naquela região. Ele consegue obter a propriedade de um poço ali. O propósito do texto é mostrar como o caminho para Isaque, o herdeiro que acabou de nascer, estava aberto para que ele vivesse ali desfrutando daquela terra com tranquilidade. Esses objetivos todos nós vemos presentes aqui, mas na medida em que o autor vai escrevendo, nós podemos detectar algumas realidades que nos servem como diretrizes para a nossa vida hoje. E eu quero apontar essas diretrizes para vocês, para que a partir desse texto, de indícios que esse texto deixa transparecer, de indícios que esse texto, o escritor sem querer, não sendo esse seu propósito, ele deixa transparecer, nós aprendamos coisas que são próprias das Escrituras, que estão presentes nas Escrituras e que nos passam uma cosmovisão, um modo de vida. Esse texto indiretamente mostra um modo de viver. E mostra um modo de viver dos crentes, dos servos de Deus, na sua relação com pessoas que não conhecem a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos algumas sombras disso. Algumas sombras que aparecem aqui. Como as pessoas que temem a Deus podem conviver com pessoas que não conhecem. Como Abraão, que é um servo de Deus, é um patriarca, é alguém que se situa ali nas raízes da linhagem messiânica, é o homem escolhido por Deus para trazer o Messias ao mundo, para que a sua linhagem traga o Messias ao mundo, é a linhagem santa. Como esse homem convivia com pessoas que eram absolutamente distantes disso. Ímpios, pagãos, que adoravam outros deuses. Como era esse convívio?
E nós podemos perceber isso aqui e destacar, a partir dessa percepção, algumas diretrizes que eu quero passar para os irmãos. Por quê? Porque nós somos pequenos Abraãos neste mundo. Nós somos tementes a Deus também. Nós também recebemos promessas dEle. Nós também nutrimos esperanças nele. Nós somos pessoas diferentes. Nós também peregrinamos aqui. Nós também andamos numa terra estranha. E no andar nessa terra estranha, nessa espécie de Canaã temporária, no caminhar aqui, nós convivemos com os príncipes desta terra. Nós convivemos com os habitantes desta terra. Nós convivemos com os filisteus deste mundo. Nós convivemos com eles. E muitas vezes não sabemos como agir em relação a eles. Esse texto nos dá algumas diretrizes. E nós podemos então extraí-las aqui e observá-las com cuidado. Veja, em primeiro lugar, o que eu quero apontar para os irmãos, na forma de um conselho, na forma de uma diretriz, é o seguinte. Anote aí. Primeiro lugar, nutra uma disposição pacífica. Vou repetir. No trato com os filisteus, no trato com os cidadãos deste mundo, no trato com os servos de outros deuses, no trato com as pessoas que não conhecem o nosso Deus e não andam com Ele, no trato com essas pessoas, nutra uma disposição pacífica. Não seja um crente briguento. Não seja um crente que vive quebrando pau com todo incrédulo que encontra. Não faça isso. Nós não precisamos agir assim. Há crentes que agem, há crentes que o evangelismo dele é na base do soco. Ou você aceita, ou apanha. Nós não entendemos isso. E essas pessoas muitas vezes passam a ideia de que elas são zelosas e sérias com Deus, quando na realidade isso não é necessário. Não é necessário nós sermos briguentos, não é necessário nós vivemos em pé de guerra o tempo todo. Não. Quando nós lemos essa história, nós percebemos em Abraão, que convivia ali, próximo ali da terra dos filisteus, nós percebemos uma disposição pacífica. Até certo ponto, eu posso viver em paz com você. Eu posso. Eu não preciso te odiar. Eu não preciso bater boca com você. Eu não preciso ser seu inimigo, o tempo todo te atacando e você me atacando. Não. Nós percebemos aqui um homem de Deus, tendo uma disposição mais adocicada, mais dócil. Vejam o texto, observem com atenção. Diz assim: por esse tempo, que tempo? É o tempo em que Abraão peregrinava em Gerar, na época em que seu filho Isaque nasceu. Onde é Gerar? Nós vamos ver aí no mapa. O mapa vai mostrar. Ali atrás, mostra, ali está uma seta. Estão vendo a seta? Estão vendo? Ali é Gerar. Não dá para ler os nomes das cidades. Ali é pertinho de Berseba, que vai ser citada aqui no texto. Essa região onde está a seta, Gerar não é uma cidade. A região onde está a seta aí, essa é a região de Gerar. Essa região aí. Abraão peregrinava nessa região. Nós, quando fomos viajar, nós não chegamos tão ao sul. Nós não chegamos tão lá embaixo. Isso aí é uma região mais desértica. Nós não chegamos tão lá. Chegamos pertinho, mas não chegamos aí nessa região. Ele peregrinava aí nessa região aí, no sul da Palestina, Gerar. Então, quando o texto fala por esse tempo, é por essa época, quando Abraão peregrinava aí. Nos dias em que Isaque ainda era um garotinho. O texto diz assim: por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão. Abimeleque aparece aqui e Ficol. Se os irmãos em casa têm o costume de ler a Bíblia de modo contínuo, os irmãos já estão na minha frente em Gênesis há muito tempo, vão chegar no capítulo 26, e quando chegar no capítulo 26, vão encontrar de novo Abimeleque e Ficol. De novo. Só que no capítulo 26, Abimeleque e Ficol estão lidando com o filho de Abraão já adulto.
60 anos depois, mais ou menos. Aí você vai dizer, mas espera aí, Abimeleque e Ficol eram vampiros? Porque como eles podem participar desse diálogo aqui e depois participar de um episódio até semelhante no capítulo 26 com o filho de Abraão já adulto? Então, surge aqui uma questão: como pode isso? Como pode Abimeleque, esse rei? Como pode Ficol, esse comandante? Como eles podem aparecer tanto tempo depois conversando com Isaac já adulto? A explicação que é dada é a seguinte: assim como Faraó não era um nome próprio, Faraó era um título, da mesma forma, Abimeleque é um título, não é o nome dele. Abimeleque significa meu pai é rei. Abimeleque, meu pai é rei. Então, pode ser que esse seja um título dele. Os reis da Filístia, os reis filisteus, tinham um título. Qual era o título? Abimeleque, meu pai é rei. Eu sou um príncipe, eu sou um herdeiro do trono, eu tenho direito ao trono. O meu nome, o meu título é Abimeleque. E Ficol seria o título dado aos comandantes do exército. Então esse Ficol aqui é um outro Ficol, diferente do que aparece no capítulo 26. Okay? Continuando aqui a nossa leitura. Vejam o que Abimeleque fala para Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Nós já aprendemos em Gênesis, no capítulo 21, nós já aprendemos o que significa Deus é contigo. Veja o versículo 20. Vejam o versículo 20 para aprender o que significa Deus é contigo. Os irmãos estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Estão? Então vejam o versículo 20. Diz assim: Deus estava com o rapaz. Quem é esse rapaz? Lembram? Lembram da exposição anterior? Quem é esse rapaz? Ismael. Qual era o apelido dele? Jumento selvagem. Bonito esse apelido, né? Pensou você ser um jumento selvagem? Era o apelido dele. Ismael será um jumento selvagem. Eu gosto desse. Eu não gosto da parte do jumento, né? Mas em português, na nossa cultura, jumento é uma pessoa burra, né? Mas aqui no caso é um homem indomável. Ismael seria um homem indomável. Esse era o apelido dele, jumento selvagem. O texto diz assim no versículo 20: Deus estava com o rapaz Ismael, e olha o resultado, ele cresceu. O que significa isso então? O que significa Deus estar com alguém? Significa a proteção de Deus, a sua companhia protetora. Porque Deus estava com Ismael, Ismael cresceu e se tornou flecheiro. Vejam o resultado de Deus estar com o rapaz. Ele cresceu, e cresceu um homem forte, um guerreiro, um flecheiro. Ele não ficava com dancinhas e pintando o rosto. Não, não era assim. Ele era o jumento selvagem. Por quê? Porque Deus estava com ele. E porque Deus estava com ele, ele cresceu. E cresceu forte no meio do deserto. E era flecheiro, e caçava. Era um caçador. E o texto fala que ele se casou, ele habitou no deserto de Parã. Deus estava com ele, o protegia no deserto. E ele se casou com uma mulher da terra do Egito. Eu não sei como foi essa mulher, porque para aguentar um jumento selvagem, tem que ser uma égua selvagem. Mas ela se casou com ele. E lá estava o casal de equinos selvagens, ali vivendo ali no deserto. E ele forte, caçador. Por que ele tinha essa força? Porque ele cresceu forte, se casou, habitou no deserto, era flecheiro. Por quê? Deus estava com ele. Esse é o sentido. E aqui o que acontece? Abimeleque olha para Abraão e diz: Deus não está só com o seu filho Ismael. Deus está com você também. Você é forte. Você é poderoso. Você é temível. Você enriqueceu.
Você se tornou um homem que dá medo nas pessoas. Você é um campeão. Você é um homem de poder. Deus é com você, Ele protege você. Ele abençoa você, Ele tem estado com você. Abimeleque reconhece isso. E vejam, ele então com medo, ele diz o seguinte no versículo 23. Agora jura-me. Ele quer uma garantia. Ele fala, eu sei que você é meu amigo, mas eu quero uma garantia. Ele está mostrando medo aqui. Ele quer uma garantia de que nunca será atacado, nem ele e nem os seus descendentes. Ele diz, jura-me aqui por Deus que não me mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto. E sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Que bondade é essa? Abimeleque está evocando a história. Ele está dizendo, você se lembra como eu tratei você? Você se lembra quando você mentiu para mim? E colocou a minha vida e a vida do meu palácio e da minha família, dos meus servos. Você colocou a vida de toda a minha corte e do meu povo em risco com a mentira que você contou ali em relação à sua esposa. Você se lembra o que eu fiz com você? Você se lembra o modo como eu tratei você? Você se lembra disso? Os irmãos se lembram? Abraão lembrava. Vocês se lembram? Não se lembram? Bom, é só virar a página. Veja o capítulo 20. Veja o capítulo 20, versículo 14. Vamos recordar o que Abimeleque fez, como foi a bondade dele. Vejam como ele realmente foi bondoso. Depois que ele descobriu tudo, depois que Deus o repreendeu, o texto diz assim, então Abimeleque, notem bem, depois de ter sido enganado, então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas, e os deu a Abraão. Por ter sido enganado. Ele era uma vítima. Mas o que ele faz? Ele poderia punir Abraão. Ele fala, não. O Senhor apareceu a mim e me repreendeu. Eu vou usar de bondade para com você. Ele deu a Abraão ovelhas e bois, servos e servas, e lhe restituiu a Sara, sua mulher, e devolveu a esposa. Disse Abimeleque, a bondade dele, a benignidade dele continua. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. Escolha onde você quer habitar. E notem, naqueles tempos, Abraão vivia como um nômade, criando rebanhos. Ele precisava de muita terra. Muita terra. Quando Abimeleque disse, escolha a terra para viver, ele sabia que Abraão não ia pegar um terreninho para morar, para construir uma casinha, não. Abraão precisava de vastos campos para apacentar o seu rebanho. Abimeleque está sendo extremamente bondoso e generoso aqui. E o texto continua. E a Sara disse, vejam, dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada, porque ele não tocou nela. Ele ainda deu dinheiro para Abraão. Ele então agora diz, você se lembra da benignidade com que eu tratei você? Pois bem, eu quero pedir que você jure para mim, que você vai me tratar com a mesma benignidade, que você não vai ser meu inimigo, nem dos meus filhos, nem dos meus netos. Eu quero viver em paz com você. Você jura? Qual foi a resposta de Abraão no versículo 24? Respondeu Abraão. Qual foi a resposta? Juro. Eu vivo em paz com você. É possível viver em paz com você. É possível. Dá para viver em paz com você. Você tem essa disposição benigna? Eu também tenho. Nós temos uma compreensão diferente das coisas. Nós temos deuses diferentes. Você conhece o meu Deus. Você tem os deuses da sua terra. Nós temos caminhos diferentes, convicções diferentes. Mas é possível caminharmos em paz.
Não precisamos ser inimigos, não precisamos brigar. Quando nós olhamos isso, nós aprendemos, emana daqui indiretamente uma lição para nós. Temos filisteus à nossa volta, claro. Somos estrangeiros e peregrinos, claro. Mas nós podemos conviver pacificamente. Vejam o que diz Romanos 12, 18. Vejam o que diz. Romanos 12, 18. Os irmãos estão acompanhando, estão cansados? Querem que eu pare de pregar? É que eu fiquei sem pregar durante 2 semanas lá em Israel, então estou devendo para os irmãos 3 horas de pregação. E eu tenho que pagar todas elas hoje. Não? Tudo bem? Posso pregar 3 horas? Não? Estou brincando com vocês, eu preguei mais lá do que aqui, né, Túlio? Romanos capítulo 12. Veja aí na sua Bíblia, rapidinho. Romanos 12, 18. Diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os crentes. Hã? Eu li certo? Não li certo? O que eu li errado? Se possível, quanto depender de vós, nem sempre é possível, nem sempre depende de nós. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E é curioso que isso aparece exatamente no texto em que ele diz: não vos conformeis com este mundo. Ter paz com todos os homens não significa tomar a forma deles. Não significa adotar o modo de pensar deles. O apóstolo Paulo diz nos versículos 1 e 2, não vos conformeis com este século. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Entreguem-se numa vida de consagração a Deus. E no meio disso tudo, é possível ter paz com as pessoas. Naquilo que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Assim deve ser o crente. Ele deve ser amável. Deve ter essa disposição pacífica. Deve ser o primeiro a abraçar a paz. Deve ser o primeiro a estender a mão. Dizer, não, vamos ser amigos. Vamos prosseguir. Você é incrédulo, eu sei. Você é filisteu, eu sei. Não vai falar isso para ele. Mas no seu coração você sabe. Mas poderá dizer, olha, é possível, no entanto, apesar dessas diferenças, é possível, sem que eu comprometa a minha santificação, sem que eu adote a sua visão, sem que eu adote o seu comportamento, é possível ter paz com você. E o apóstolo Paulo estimula isso. Nós temos que ser assim. Você não tem que ser um crente briguento. Você não tem que ser azedo. Os meus professores brincavam. Você não tem que ser batizado em suco de limão. Você é aquele crente azedo. Você não precisa ser assim. Você pode ser alguém dócil, amável, amigo, respeitoso, livre de aspereza, mostrando uma disposição adocicada no trato com todos os homens. Isso é perfeitamente possível. Muito bem. Vamos prosseguir, vamos caminhar mais um pouco. Não se preocupem, porque se nós não conseguirmos terminar o texto hoje, nós continuamos na semana que vem. Essa semana eu vou correr rapidinho até Fortaleza, vou dar algumas aulas lá na inauguração do curso da escola Charles Spurgeon desse ano. Eles pediram para que eu desse algumas aulas lá, de teologia pastoral em Fortaleza, mas eu volto. Eu vou, dou as aulas e volto correndo e prego aqui. E final de semana estarei aqui e vou continuar a pregação aqui, se Deus permitir. Então, estarei com os irmãos normalmente na semana que vem. Se eu não terminar o texto hoje, eu termino na semana que vem. Mas vamos caminhar aprendendo. Se tiver que parar, se o horário não permitir, eu paro e prosseguimos depois. Não tem problema. Muito bem, vamos então ver agora a segunda diretriz. A primeira diretriz é um pouquinho fácil. Porque nós gostamos de ter paz com as pessoas.
Nós, os crentes, nós somos pessoas voltadas para essa disposição amigável. Nós não gostamos de brigas, não gostamos. Nós gostamos de ter paz com as pessoas, gostamos de brincar, gostamos de ter amigos, gostamos de estar aqui juntos, nós gostamos, é boa amizade aqui, gostamos de comer, como a gente come, né? Crente come mais que qualquer um. Né? E nessas refeições, né, nós gostamos de sentar juntos e compartilhar, e dar risada, e desfrutar da amizade. É impressionante. Acho que o cristianismo é a religião mais festiva que existe. Os hebreus, nós aprendemos na nossa viagem, os hebreus tinham 3 festas por ano. Os cristãos tinham festa todos os dias. Já imaginaram? No livro de Atos, eles se reuniam todos os dias e comiam juntos, fazendo uma grande festa. Festa todos os dias. É a religião mais festiva do mundo, da história da humanidade. É o cristianismo. Nós gostamos disso. Por quê? Não é somente a festa, é o convívio amigável, é a alegria ali, é o conversar uns com os outros, é ter esse tempo gostoso de congraçamento. Isso nós gostamos. O Senhor disse que quando nós estivermos com Ele no reino, sabe o que Ele vai fazer? Vai fazer um banquete com a gente, uma festa, outra. Ele fala, eu não vou mais beber do fruto da videira, não vou mais. Essa é a última vez que eu bebo do fruto da vide. Eu vou bebê-lo de novo, sabe quando? Eu vou beber esse fruto, do fruto da videira de novo, quando eu estiver com vocês no meu reino. Lá eu vou beber. O Senhor Jesus está até hoje sem beber o fruto da videira, só esperando o dia da festa, para beber conosco, numa mesa de congraçamento, de alegria, de entusiasmo, de vibração. Deus impingiu isso em nós. Nós gostamos de estar juntos, nós gostamos de festas, nós gostamos de desfrutar da amizade. O crente que não gosta disso não nasceu de novo, porque é próprio da fé. A fé impinge isso em nós. Esse desejo de desfrutarmos da amizade, de estarmos juntos, de termos essa união pacífica, é próprio do crente isso. O cristianismo não isola as pessoas. Nós vemos formas desfiguradas de cristianismo, em que as pessoas vão para uma montanha e ficam lá isoladas ali na montanha, anos e anos, os monges e outros tipos de desvios que há por aí. O cristianismo autêntico não é assim. O cristianismo autêntico quer estar todo mundo junto, alegres, em festa, desfrutando de amizade, de paz, de alegria. É assim a nossa religião, entre aspas. Então, para nós, não é difícil seguir a primeira diretriz. Agora, a segunda diretriz, ela é um pouco mais incômoda. E os irmãos vão vê-la agora, eu vou enunciá-la. A segunda diretriz é a seguinte: faça repreensões em face do erro. Essa a gente já não gosta muito. Faça repreensões em face do erro. Quando o filisteu cometer um erro, sendo amigo, sendo pacífico, sendo livre de aspereza, sendo dócil, faça repreensões. Não silencie. Pastor, tem que ser assim? Quando nós lemos esse texto, nós percebemos Abraão, o homem de Deus, vendo injustiça nos filisteus e dizendo: isso está errado. Isso está errado. Veja o que diz o texto. Observe, veja o que diz. Diz assim, versículo 25 e versículo 26. Nós temos a segunda diretriz. Diz assim: nada obstante, Abraão fez o quê? Repreendeu Abimeleque. Estava tão bonito tudo. Amizade tão gostosa. Vamos fazer aqui, selar o nosso pacto. Espera lá. Eu juro manter paz com você. Juro sim. Só tem uma coisa que eu quero dizer antes de selarmos o nosso acordo. Eu tenho que repreender você por uma coisa que vocês têm feito.
que você tem, que o seu povo tem feito, e você é responsável porque você é rei desse povo. Veja o que ele fala. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Nós aprendemos em nossa viagem, Túlio, eu estou usando agora a viagem para falar sobre tudo. Nós aprendemos em nossa viagem que um grande problema até hoje em Israel é o quê? Água. Água. Não dá para beber água do Mar Morto. Não dá. Eu estava no Mar Morto. Entrei numa piscininha do Mar Morto. E eu virei de bruços. Porque eu não conseguia afundar. Lá ninguém morre afogado. Ninguém afunda no Mar Morto. Na piscina do Mar Morto. E eu virei de bruços. Um salva-vidas me deu uma bronca. Falou, volta, fica de costas. Por quê? Porque se você der uma golada nessa água, eu não vou poder fazer nada por você. Você vai morrer. O quê? Todos os anos morrem 15 pessoas aqui na região porque beberam essa água aí. Eu olhei para a água e falei, está amarrado. Na hora. Claro que eu não falei isso. Nem tem como amarrar a água. Mas enfim. Meu Deus. Isso aqui é um veneno. Se você der uma golada nisso aí, não há o que fazer. Médicos não resolvem a situação. Você vai morrer. Eu até confesso, vou falar aqui agora. Eu até fiz assim. Em nome de Jesus, né? Eu vou falar para você, horrível. Horrível. Horrível, horrível, horrível. Se eu fosse pastor lá, ia falar, disciplina na igreja vai ser essa. Você vai lamber o dedo de água do Mar Morto 2 vezes como castigo para membro desobediente da igreja. Seria o caos. Ninguém ia desobedecer o pastor mais, nunca mais. Todo mundo ia ser santo na igreja. Porque é indescritível. O gosto é insuportável. Alguém da viagem fez isso que eu fiz? Você, Marco Túlio? Está doente até agora, não? Não. Mais ou menos. Mais alguém fez isso? Olha lá. Helena? Gente, é horrível. É horrível. É um grande lago. Eu estou brincando com vocês. O que eu quero dizer com isso? É um grande lago, imenso, mas absolutamente inútil. Não serve para nada. É o Mar Morto. Não tem peixe. O Luciano queria pescar lá. O Luciano que não tem peixe. Ficou triste que foi embora. Não tem peixe lá. Não serve para nada aquela água. Nada. Nada. Tem o Mar da Galileia. É pouco. É pouco. Tem o Rio Jordão. É pequeno. O problema da água lá existe até hoje. Eles estão com o processo de dessalinização da água do Mediterrâneo. E agora estão descobrindo uma forma de tirar água doce do ar. Um processo que temos ouvido falar bem recente. É um problema sério. Irmãos, imaginem naquela época. Um poço era fundamental. E o que Abraão tinha feito? Abraão tinha aberto um poço. No entanto, os servos de Abimeleque, o povo de Abimeleque se aproximou e não permitiu que Abraão desfrutasse do poço que ele próprio tinha cavado. Quando nós olhamos o versículo 30, nós aprendemos que foi Abraão quem abriu o poço. O poço era dele. Mas os servos de Abimeleque se aproximaram, tomaram conta e não deixaram ele usar. Mas como eles faziam isso? Certamente, eles começaram a pastorear os seus rebanhos ali em volta do poço. E não permitiam que os pastores de Abraão chegassem perto. E agora o que fazer? Nós precisamos disso. Nossos rebanhos vão morrer. Nós vamos morrer. Um poço aqui nessa terra é crucial para nós. No entanto, os pastores, os servos de Abimeleque, não permitiam que Abraão desfrutasse do próprio poço que ele havia cavado. Abimeleque responde o seguinte, vejam como ele está na defensiva, está preocupado, e como ele se defende aqui. Ele diz, respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso. Ele alega ignorância. Eu não sei de nada. Eu não sabia disso, eu sou inocente.
Não coloque isso na minha conta. Não permita que isso estrague a nossa amizade. Por favor, eu quero manter a paz com você. Não permita que isso seja lançado na minha conta, porque eu não sabia disso. Ele diz, ele alega ignorância. Ele prossegue, também nada me fizeste saber. O que ele faz agora? Ele alega ignorância e joga a culpa em quem? Abraão, a culpa é sua. Você não me falou. Eu não sabia de nada. Estou sabendo disso agora? Sou inocente? Ignorava tudo isso? E mais, Abraão, a culpa é sua. Por que você não me falou? Eu não sabia. Nós vemos Abimeleque preocupado aqui. E ele prossegue e termina dizendo, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Só agora eu fiquei sabendo. Eu não sabia. Ele praticamente pede desculpas para Abraão, dizendo, olha, esse erro que fizeram, cometeram, eu reconheço. Você tem razão. Se isso aconteceu, eu reconheço o erro que nós cometemos, reconheço o erro do meu povo. Eu não fiz nada porque eu tomei conhecimento disso agora, mas você tem razão. As suas alegações estão corretas. O que nós percebemos aqui é que manter a paz não significa silenciar diante da prática do mal. Nós pensamos que se quisermos ser crentes pacíficos, nós não podemos corrigir ninguém. E a Bíblia não ensina isso. Não ensina. Nós acreditamos, nós pensamos que se quisermos manter a paz, nós não podemos apontar e dizer isso está errado. Porque isso ameaça a paz, não é verdade? Isso ameaça, e de fato ameaça a paz. Mas nós não podemos sacrificar a justiça no altar da paz. Não podemos. Abraão aqui mostra um padrão de conduta diante dos filisteus. Ele diz, eu quero a paz. E estou disposto a manter a paz. Eu juro que vou manter a paz com você. Mas isso não significa que diante das falhas, injustiças e erros que vocês cometem, eu vou ficar em silêncio. Não, eu vou apontar. Eu vou dizer que é errado e que tem que parar. E nós temos que assimilar esse modo de vida. Nós temos que, como crentes, adotar essa postura no nosso convívio com os filisteus. Os filisteus precisam disso. Quando nós lemos o livro de Jonas, o Senhor diz a Jonas, olha, eu tenho que ter misericórdia de Nínive, porque esses homens não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Eles não sabem nada. Jesus olhou para as multidões e teve pena delas. Por quê? Ele dizia, porque são como ovelhas que não têm pastor. Não sabem nada. Alguém precisa corrigi-las. Alguém precisa dizer como as coisas são. Alguém precisa apontar o caminho da verdade, da justiça, da retidão. Alguém precisa fazer isso. E se esse alguém não for o povo de Deus, quem será? Se não formos nós, que conhecemos a sua palavra, que temos o Espírito Santo nos guiando e nos dirigindo, que nos conduz a toda a verdade. Se não for o povo em quem Deus habita e abriu a mente, deu entendimento, se não for esse povo, quem será? Quem será? Se no convívio com esses homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, que são como ovelhas sem pastor, que são cegos, que não sabem para onde ir, nós não apontarmos e dizermos, essa é a direção, esse é o caminho certo, isso tem que ser abandonado, ninguém mais fará isso. Nós temos que realizar esse trabalho, nós temos que manter a paz, e enquanto mantemos a paz, temos que adotar a nossa postura, de homens e mulheres que corrigem e que dizem, isso é errado, isso tem que parar, isso é injusto e mal, eu quero manter a paz com você, mas eu não posso silenciar diante da injustiça que você pratica, não posso, o meu Deus não permite
que eu mantenha silêncio em face dessa situação. O apóstolo Paulo, eu vou terminar com esse texto aqui por causa do nosso horário. E na semana que vem vamos prosseguir. Já está tarde, parece que não, mas já são... Está certo aquele relógio? 8:20 já? Ok. E eu tenho que falar mais ainda, então, nossa. Tem bastante coisa aqui. Então não vou poder terminar. Mas veja o que diz o apóstolo Paulo, observe. É muito forte o texto que eu vou ler agora para vocês. É um texto que parece que o apóstolo Paulo dá conselhos, o que ele estava pensando. Ele usa palavras fortes. Vejam, o que ele aconselha a Tito fazer. Queridos, nós temos que ser mestres do mundo. Você tem que ser mestre do mundo. Você tem que ser um condutor do mundo. Você tem. Você recebe elementos para isso. Você tem conhecimento para isso. Você tem a bússola para mostrar a direção. Você tem o Espírito Santo que iluminou a sua mente. Você precisa corrigir as pessoas. É seu dever. Deus não colocou você no caminho dos filisteus por acaso. Ele pode usar você como um instrumento neutralizador do erro. Você pode exercer uma função didática no mundo. E com essa função didática, livrar as pessoas de erros terríveis. Talvez nem sempre você as conduza à fé, mas via de regra poderá conduzi-las por caminhos menos perigosos e espinhosos. Nós temos esse dever. Somos os mestres do mundo. Vejam o que diz Tito, Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo é bem duro aqui. Veja o que ele escreve. Ele fala sobre as atribuições dos ministros, nos versículos 5-9, e então ele diz por que deveriam surgir novos ministros com o perfil que ele descreve nos versículos 5-9. Ele diz, porque existem muitos insubordinados, a palavra significa rebelde, pessoa rebelde, pessoa que não aceita a correção, pessoa que se revolta contra a verdade. Esse é o insubordinado. Ele é admoestado, ele não aceita. Paulo está descrevendo aqui um homem incrédulo. Tudo indica, na sequência da leitura até o versículo 16, os irmãos podem ler depois em casa, tudo indica que ele está se referindo a incrédulos aqui. Vejam, observem. Porque existem muitos insubordinados. Ele usa uma expressão agora curiosa, pauradores frívolos. Que expressão é essa? Pauradores frívolos. Quem traduziu isso? João Ferreira de Almeida? Quando eu olho paurador, eu não sei o que é um paurador. Frívolo. O que significa isso? Uma tradução chata essa aqui, não é? É uma tradução chata. Ela é antiga, mas ela não transmite muita coisa. O que é um paurador frívolo? Isso aqui é tradução de uma palavra só no texto, a palavra mataiologoi. Significa alguém que fala coisas vazias. O que é um paurador frívolo? É alguém que diz coisas vazias, coisas inúteis. Ele está dizendo, existem muitas pessoas rebeldes, que o que dizem não serve para nada, só dizem o quê? Coisas vazias, bobagens, tolices. Esses são os pauradores frívolos. As palavras deles não valem absolutamente nada. É isso. Esse é um paurador frívolo. Nós podemos até ter um conjunto chamado Os Pauradores Frívolos. É bonito o nome. Mas significa algo feio. Alguém que só diz bobagens. E continua. E enganadores. Vejam o perfil dessas pessoas. Eles são insubordinados, rebeldes, só dizem bobagens e enganam as pessoas. Vocês conhecem
mestres assim? Nós estamos na era dos pauradores frívolos. Nós vivemos na era dos insubordinados e enganadores. O nosso século é caracterizado pelo domínio, pela proliferação dos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Os púlpitos estão cheios desses homens, cheios. E surgem cada vez mais jovens até. Agora é uma molecada que apareceu aí. A molecada com baixa inteligência e grande nível de heresia. É o que nós vemos hoje em dia. É assustador. Assustador. E multidões seguindo. Os lobinhos mirins. Todos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Todos. Nesses dias ouvimos heresias assustadoras. Não sei se vocês têm acompanhado. Pastores dizendo o seguinte: a sua dignidade é exatamente a mesma dignidade de Jesus. Uau! Uau! Curioso. Os romanistas, eles têm um grupo de pessoas canonizadas. Os evangélicos superaram agora. Agora todo mundo é canonizado. No mesmo nível de Jesus. Nem os romanistas chegaram nesse ponto. Jesus é divino, é santo. Nós não somos assim. Claro que temos dignidade, é lógico. Somos imagem e semelhança de Deus. Claro que somos dignos. Claro que existe a dignidade humana, é óbvio. Mas dizem essas coisas. Nós somos... É a teologia do coach. Da hipervalorização do humano. A sua dignidade é a mesma de Jesus. Vocês são deuses homens. Estão dizendo isso. Eu vi um outro dizendo o seguinte: se Jesus estivesse no lugar de Adão, no Éden, ele comeria do fruto, por amor a Eva. Irmãos, a queda do homem em Gênesis, a queda do homem em Gênesis está na raiz de toda a podridão que há no mundo, de tudo que não presta, toda a desgraça da humanidade, toda a desgraça do ser humano, tudo de mal, todas as formas de pecado, todas as atrocidades que há na história da humanidade, todas as doenças, tudo que não presta, que compõe a história do homem, tem sua raiz na queda. É o evento mais abjeto, mais desgraçante, mais pútrido, mais... não temos palavras, maculado, que há na Bíblia. E no entanto dizem, se Jesus estivesse lá, ele faria isso. Temos isso, dizendo isso. E mais, um outro disse, os pastores mais antigos, que não concordam com isso, não concordam porque eles não tiveram uma revelação mais nova que nós tivemos. Nós tivemos uma revelação mais fresca, eles disseram. Que vocês não teve. Irmãos, para ser um guia espiritual é necessário pelo menos saber falar. É necessário pelo menos ter algum grau de interesse literário para estudar um pouquinho. Eu não posso acordar cedo, chutar tudo e falar sou pastor e sair falando o que dá na telha. O título de pastor é um título sagrado, é santo. Conduzir o povo de Deus é algo sério. Não posso brincar com isso. Isso não é trabalho para moleque. Não é trabalho para moleque. E no entanto, multidões seguem essas pessoas. São insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Agora vejam,
O texto diz que especialmente os da circuncisão, porque ele vai explicar as razões por que são eles. Agora veja o versículo 11. É preciso fazê-los calar. Como? Como? Paulo está dizendo, é preciso silenciar essas pessoas. Nós temos que calar a boca dessa gente. Nós temos que silenciar essa gente. Dá até uma ideia meio perigosa, né? Claro, não está falando que vamos dar cabo desses caras aí. Não é claro que não é isso, lógico. Claro, quando fala silenciar, você já pensa em contratar um matador de aluguel. Não é isso. Mas a palavra significa isso. É preciso silenciar essa gente. Nós temos que fazer essa gente fechar a boca. Essa gente tem que fechar a boca. Nós temos que fazer com que se calem. Como? Nós temos que nos levantar e dizer: parem. Vocês estão destruindo vidas. Vocês têm que se calar. Fechem essa boca imunda que vive vomitando atrocidades. Parem. É necessário se levantar contra essas pessoas, diz o apóstolo Paulo. E ele prossegue dizendo por quê? Porque andam pervertendo casas inteiras. Esses homens destroem famílias. Esses homens acabam com vidas. Eles destroem casamentos. Eles destroem filhos, a vida dos filhos, a vida dos pais. Eles acabam com as casas. Eles acabam com as famílias. Eles acabam com tudo, ensinando que não devem por um motivo só, diz o apóstolo, por torpe ganância. Eles só querem uma coisa. Eles só querem dinheiro. Só. E eles ensinam bobagens, palavras vazias, com esse objetivo, e destroem casas para ganhar dinheiro. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, quando diz é preciso fazê-los calar, ele sabe que esses homens são incrédulos, não são crentes. Ele prossegue falando, e quando ele chega no versículo 16, ele diz algo acerca deles. Vejam o que diz, versículo 16: no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Eles se apresentam como mestres de teologia. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. Suas vidas são sujas. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados em toda boa obra. São incrédulos. São incrédulos. E Paulo diz a Tito: qual é o nosso dever em face deles? Simples. É preciso fazê-los calar. Digam a eles: fechem a sua boca. Parem. Nós podemos viver em paz. Nós podemos sim conviver pacificamente. Mas quando você abrir a sua boca e produzir com a sua boca mentiras, injustiças, palavras destruidoras, que devastam lares, devastam famílias, com interesse financeiro, eu vou abrir a minha boca também. E eu vou dizer: cale-se. Cale-se, porque essas coisas são mentirosas. E eu quero viver em paz com todos. Mas eu, como crente que sou, como um Abraão nesta Filístia, é meu dever corrigir você. É meu dever repreender você. É meu dever apontar para você o que é justo, certo e proveitoso. Esse é meu papel, como um Abraão que peregrina por estas terras.
Queridos, na próxima semana nós vamos ver outras orientações. Agora não dá mais tempo, já são 8:55. Nós vamos então encerrar aqui. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que o Senhor nos ajude, para que nós saibamos seguir com coragem essas diretrizes que afloram do texto que estamos estudando. Que o Senhor nos ajude a mantermos paz com os homens e a sermos mestres dos filisteus. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto que mostra a postura do seu servo diante dos que não te conhecem. Pedimos, ó Deus, que essas duas diretrizes que analisamos hoje sejam postas em prática em nossas vidas. Que nós sejamos amáveis, amorosos, dóceis, amigáveis, serenos. Que em nossa postura não haja aridez, que não sejamos ásperos, mas que haja em nós docilidade, amizade, disposição amorosa, pacífica. Cria em nós isso, Senhor. Faça com que sejamos assim, mansos e humildes de coração como o Senhor era. Mas ajuda-nos também, ó Deus, a quando for necessário, ajuda-nos a nos levantarmos e a dizermos: isso está errado e isso deve mudar. Que, ó Deus, em face de tantos filisteus que nos cercam, em face dos nossos amigos, parentes, outras pessoas que conhecemos por aí, falsos mestres que conhecemos também e muitas vezes temos amizades com eles, que o Senhor nos ajude a termos a coragem de Abraão, a coragem de Paulo, e que possamos com autoridade e vigor dizer: o que você diz e o que você faz é errado, e isso tem que parar. Ó Deus, ajuda-nos a sermos assim, mestres daqueles que não te conhecem. Suplicamos essas bênçãos, pedimos isso ao Senhor, em nome de Jesus, amém.